Mas notem em cada um desses versículos, o 8, o 9 e o 10, uma verdade sobre o pecado. E é importante aprendermos cada uma dessas verdades sobre o pecado, porque nós somos pecadores. E se nós não aprendermos essas verdades sobre o pecado, nós podemos nos tornar pessoas indulgentes demais conosco mesmos. Ou pessoas que não se importam muito com o pecado, achando que ele é normal, natural ou inofensivo. Então, por isso, eu quero que os irmãos observem essas 3 lições. Primeira lição está no versículo 8, e é a seguinte: o pecado se avulta no mal. O que significa isso? No versículo 8, prestem atenção. O pecado se avulta no mal. Isso significa que o pecado cresce. Ele vai aumentando em sua maldade, em sua malignidade. Os seus contornos monstruosos vão se tornando piores. Nós temos que entender que não existe pecado que fica anãozinho. Não existe. O anão é alguém que não cresceu, como eu. Eu sou um anão gigante, eu sou. Sou um anão gigante, eu sou um anão que cresceu um pouquinho. Mas o anão é alguém que não cresceu. O tempo passou e ele continuou pequenininho, como uma criança. Não existe pecado assim. O pecado sempre cresce, ele sempre se avulta, ele sempre vai se tornando pior. E nós vamos ver isso no versículo 8. No versículo 9, nós aprendemos outra lição, muito importante também. E você vai se lembrar disso, e você vai verificar essa lição, inclusive se você se lembrar da sua história de vida. E é a seguinte lição: o pecado se esconde na mentira. O pecado se esconde na mentira. O pecado sempre vem acompanhado por mentira, sempre. A mentira é a roupa de qualquer pecado, é o manto de qualquer pecado. A mentira é a alma de qualquer pecado. O homem que vive no pecado, ele necessariamente tem que mentir. Ele precisa mentir, ele mente para si, ele mente para os seus queridos, ele representa diante de todos uma peça teatral que não é real, ele é hipócrita, ele esconde coisas, porque o pecado se esconde na mentira. O homem que vive no pecado tem uma vida dupla. Uma vida que os homens conhecem, e outra escondida, que só ele conhece. Porque o pecado é assim, ele se esconde na mentira. Assim é o pecado. Qualquer forma de pecado tem na mentira a sua roupagem, a sua alma, a sua camuflagem. E no versículo 10 nós aprendemos que o pecado se enreda na culpa. O pecado se enreda na culpa, mas não é apenas uma culpa que é imposta. É uma culpa que é acompanhada de condenação. O pecado traz consequências ruins, é o que queremos dizer aqui. O pecado fica emaranhado em meio à culpa, e isso traz condenação e consequências terríveis. E nós temos que aprender isso também, e isso nós aprendemos no versículo 10.